Olá, sou a professora Patrícia, da Educação de Jovens e Adultos. Estamos hoje aqui para mais uma aula de História. E na aula de hoje a gente vai contar um pouco da história da carta. Por que a carta teve tanta importância na nossa história? Como ela ajudou a construir e a descobrir muitas coisas da nossa história? Além disso, a evolução dessas cartas, né? Como que se evoluiu esse processo de um meio de comunicação que é chamado de carta. Para isso, para a aula de hoje, é importante que vocês anotem as coisas que vocês acharem importante, ou às vezes alguma coisa que gerou alguma dúvida, uma pergunta, para que depois você pesquise sobre esse assunto. São muitas informações novas, mas são muitas informações importantes. E espero que vocês tenham todos uma boa aula. Vamos lá. A história da carta. A carta é uma das mais usadas e antigas formas de comunicação entre as pessoas. Antigamente, né, na história, a carta ela teve grande importância e ela foi um meio de comunicação muito usado, né? A maioria das pessoas transmitiam informações através de carta. Mas a carta, ela demandava um tempo muito grande para chegar até a pessoa que iria receber essa carta. Por que tinha um tempo muito grande? Pensa aí comigo. Muito tempo atrás, nós tínhamos os correios, empresas que faziam entrega dessas cartas? Não. Antigamente, as cartas eram levadas por mensageiros. Começou-se no processo, quando a carta foi evoluindo, muitas pessoas escrevendo cartas, começou-se a entender que precisava de pessoas responsáveis por entregar essas cartas às outras que deveriam receber. E aí, essas pessoas eram chamadas de mensageiros, eram pessoas responsáveis pelo transporte dessas cartas. Como era feito o transporte dessas cartas? Não tinha um correio ainda não existia nessa época. Então, o processo de entrega, ele acontecia, por exemplo, às vezes uma tropa ia viajar e aproveitava-se para levar essa carta para uma pessoa daquele vilarejo, daquele povoado onde eles estavam indo. Se fosse de lugares mais distantes, por exemplo, em países diferentes, era preciso esperar para que algum navio que estivesse indo para essa região levasse essa carta para as pessoas que estavam em outros países, né? Então não era uma forma muito simples de se comunicar, mas naquela época era de grande importância, era extremamente usada e a maioria da comunicação a longa distância era feita através da carta. Não existiam telefones, não existiam rádios, televisões, então a comunicação era através de carta. Nos grandes reinos, né, ela foi muito utilizada para essa comunicação. Além disso, a gente pode voltar bem aí na história e perceber, olha lá onde ela aparece. A Bíblia, isso mesmo, uma das fontes de informações mais antigas que nós temos. Os primeiros textos bíblicos foram escritos em 1513, anos antes de Cristo nascer. E nessa época já existiam as cartas como forma de comunicação. Tanto lá do discípulo Paulo, que a gente pode ver, quem conhece a Bíblia, quem já leu, vai ver que ela é apresentada através de cartas, né, que eram escritas. Então, a gente pode ver que ela não é uma ferramenta de comunicação nova, ela é bem antiga. Mas por que estudar a história da carta? Porque ela tem uma evolução. Ela não permanece exatamente como ela era feita antigamente. Ela evoluiu, assim como também evoluíram as formas de se entregar essas cartas, a forma como elas são
feitas, por exemplo, o papel. Será que elas sempre foram escritas no papel que a gente tem hoje? Será que dessa forma elas eram transmitidas? Então vamos ver. A gente tinha antigamente uma dificuldade muito grande, as pessoas encontravam uma dificuldade muito grande para se escrever, porque não existia o papel. Então, começou-se a haver uma necessidade de construir uma forma mais simples de registrar essa comunicação, escrever essa carta. E aí surgiu lá no Egito não era exatamente um papel, não. Foi a base para a construção do papel, né? É uma planta chamada papiro. Através do papiro surgiu uma trama ali que ela formava uma folha mais grossa, não era uma folha fina, mas era uma folha resistente para que se pudessem escrever nela. E aí o que acontece? Eles foram desenvolvendo essas técnicas, eles foram aprimorando. Então eles retiravam uma parte do papiro e construíam através de lâminas, né? Eles cortavam muito fininho as lâminas, iam colocando uma em cima da outra, prensavam, vocês podem ver aí na imagem que tem aí, ó, uma prensa, que é a técnica de fabricação, e construíam esse papiro, essa forma de fazer mais leve, né? Uma forma mais prática para poder escrever a carta, além de documentos, além de outras formas de registro. Então, o papiro foi uma das primeiras formas de registro de cartas. E aí a gente vai também para o pergaminho. Quem já ouviu falar aí de pergaminho? O pergaminho, ele vem, tem-se, né, na história que ele surgiu na cidade de Pérgamo. E essa cidade, ela desenvolveu uma outra técnica diferente do papiro. O pergaminho nada mais é do que o uso de pele de animais, ou pele de carneiro, ou pele de cabra, ou algum animal. Eles faziam também uma técnica, eles colocavam cal nessa pele e colocavam esticadas em uma madeira para secar. Isso ficava secando durante muito tempo e ali conseguia se escrever, depois dessa técnica pronta, você conseguia registrar tanto cartas, quanto documentos, quanto informações que precisavam ser transmitidas. Vamos relembrar um pouquinho aí. Para quem já teve contato com filmes, igual eu gosto de dar exemplos aqui, filmes de épocas antigas, geralmente eles tinham o pergaminho, né? A pessoa que era quem levaria a notícia, quem levaria de um reino para o outro, ele levaria isso através de um pergaminho selado. Eles tinham um selo de cera para que ninguém violasse aquela documentação, aquela carta, né? E chegava em outro reino para ser entregue. Então, o pergaminho, por que do uso do pergaminho? Porque ele era um material resistente. Essas viagens de leva de documentos, de cartas, de informações, elas duravam muitos dias, às vezes 40 dias ou mais. Então, precisava de um material resistente para que conseguisse manter essa viagem. Poderia chover, poderia molhar. Então, o pergaminho, esse material feito com a pele, ele era muito resistente. Então, ele foi usado por um bom tempo na formação das cartas e entre outras situações de comunicação. E aí, com o passar do tempo, a gente descobriu o papel. Ah, professora, foi assim, descobriu uma forma de fazer o papel e pronto? Não. Um estudioso chinês, inclusive, ele inventou o papel que nós usamos hoje. Como isso aconteceu? Através de experiências, ele começou a fazer massas
através de cascas de árvores, através de restos de materiais, e ele conseguiu criar uma massa que depois de prensada, ela formava uma folha fina que era própria para a escrita, favorecendo muito a evolução desses documentos. Por que que favoreceu? Porque o pergaminho e o papiro, eles precisavam de um tempo muito grande para serem formados, né? Eles precisavam de secar, de serem prensados, de serem mantidos em determinados lugares, e nem todas as pessoas tinham acesso. Com a chegada da técnica da fabricação do papel, esse acesso passou a ser maior. Então, as pessoas começaram a ter um grande número aumento do número de pessoas que poderiam escrever, que poderiam fazer documentos, que poderiam escrever cartas. Então, a construção e a evolução onde escrever, né, do local onde eu vou escrever, foi muito importante. Por isso que a gente está falando na nossa aula de hoje. Isso ajudou muito nessa forma de comunicação e nessa evolução. E aí, a gente vai falar agora um pouco de como se transportavam essas cartas. Durante muitos anos, muito tempo, os reis de antigamente, os reinos, eles usavam o pombo-correio. É interessante, né? O pombo-correio, eles começaram a perceber que era uma ave capaz de voar longas distâncias e voltar para o lugar de origem. Isso começou a proporcionar para essas pessoas, eles levavam pequenos documentos, né? Pode ver aí que os pombinhos carregavam ou amarrado no pé, algum recado, algum bilhete, carta em si grande, claro que os pombos não iriam conseguir carregar, mas eles foram durante muito tempo uma forma de envio de mensagens. E eles são chamados de pombo-correio, né? Que a gente tem aí. E nesta época, quando existiam os pombos, haviam criações, eles eram realmente treinados para isso, eles tinham essa função, então não é qualquer pombo que faz isso, não. Eles viviam ali, eles eram treinados, eles eram alimentados para fazer esse transporte de um lugar para outro de longa distância. Então, se você pensar bem, uma notícia poderia chegar em um outro reino, em outro lugar, com mais rapidez, porque o pombo era mais rápido do que ir a cavalo, do que ir a pé. Então, assim a gente começou a evoluir. E aí vieram os navios. E eu gostaria de ressaltar aqui a importância de uma carta na história do Brasil, né? Os navios também passaram a ser grandes transmissores, né? Eles levavam as cartas, e uma das cartas principais da nossa história, da história do Brasil, foi a carta de Pero Vaz de Caminha. Quem era o Pero Vaz de Caminha? Ele era um escrivão português responsável pelo primeiro relato sobre o Brasil. Pero Vaz de Caminha entrou para a história junto com a sua carta, que é tida como a nossa certidão de nascimento. O que aconteceu? Os portugueses vieram para o Brasil e eles vieram navegando, né? Eles levaram muitos dias para chegar e, coincidentemente, chegaram ao Brasil. Quando eles chegaram na terra, que aqui era o Brasil, eles começaram a ver muitas coisas diferentes. É uma terra muito vasta, muito rica. Ainda assim, aqui eles encontraram pessoas que já habitavam esse lugar que eram os índios. E aí, o Pero Vaz de Caminha, o que ele fez? Ele escreveu uma carta para o então rei de Portugal, para dizer o seguinte: nós chegamos em algum lugar e aqui tem muita coisa nova, muita coisa diferente. E ele relatou várias coisas nessa carta, como era a geografia aqui. Por exemplo, eles chegaram na praia, que era uma terra onde se tinha muita água, muitas plantas, uma diversidade muito grande de vegetação. E ele queria dizer para esse rei que era um bom lugar para se pensar em cultivar e tal. E aí o navio voltou para Portugal
levando essa carta, que gerou aí, ficou em torno de mais ou menos 40 dias para chegar a Portugal. E aí que o rei foi ter a notícia de que o Brasil era um bom lugar para ser povoado, né? Para se viver, para conseguir cultivar. Então, ele entrou para a história com uma carta muito importante feita por ele. E como surgiram, aí está a carta de Pero Vaz de Caminha, ela foi manuscrita a pena e tinta sobre papel. Então é importante ressaltar porque é uma carta que entrou para a história, né? É uma carta extremamente importante. Ela faz parte da história do nosso país e de toda a sua evolução. E aí, antigamente, a gente também não tinha caneta, a gente não tinha lápis. A forma de escrever a carta, era usada a pena de animal, né? E tinta, que a gente chamava de tinteiro, né? O lugar onde recebia a tinta. Então, molhava a pena na tinta e se escreviam as cartas, que eram os manuscritos. Então, é uma carta muito importante e faz parte da nossa história. Agora, a gente vai falar um pouquinho dessa evolução, né? Com esse aumento do número de cartas, do número de envios, as pessoas enviando, né, a todo momento cartas para lá e para cá, houve-se o interesse, então, em cobrar, em investir em uma forma de enviar essas cartas. E aí que surgiu o Correio Mor, das cartas do mar, que era transmitido, elas eram enviadas por navios mesmo, e começou-se a entender que não eram só documentos e cartas, começou-se a entender que também mercadorias poderiam ser transportadas para outros lugares com alguém fazendo esse translado, né? Eu não precisava sair daqui e lá no Nordeste levar um documento, eu poderia enviar através de um correio, né? Que é o trabalho que é feito hoje. E aí surgiram, então, aqui no Brasil, os Correios e Telégrafos. Eles se juntaram, né? As empresas que transportavam cartas e as empresas que faziam telégrafo, eles se uniram e formaram os Correios, que hoje a gente conhece como uma empresa brasileira, aqui no Brasil, de Correios e Telégrafos, que ela é uma empresa federal, que ela faz toda essa entrega. Hoje a gente sabe que a gente pode enviar qualquer coisa pelo correio, a gente pode mandar qualquer mercadoria e cartas, e o que a gente precisar, o correio faz esse transporte e esse trabalho seguro, né? É importante isso também, que essa carta não se extravie, que essa documentação, essa mercadoria não seja extraviada. Então, antigamente a gente não tinha essa segurança. Hoje a gente tem uma segurança muito maior de que isso vai chegar no seu destino, né? Então, foi muito importante. A carta. Hoje em dia, você já escreveu alguma carta para alguém? Você já foi até o correio, né? Na sua história aí, você já foi até o correio e postou uma carta para alguém? Como que é a sua história com as cartas? Por que eu estou questionando isso? Porque hoje é muito usado a tecnologia, né? Hoje a gente tem em mãos o celular com uma ferramenta e eu posso enviar por e-mail, eu posso enviar pelo WhatsApp, eu posso enviar qualquer mensagem, eu posso ligar. Então começou-se a entrar em desuso o uso da carta. Mas ainda assim tem pessoas que gostam de escrever, que prezam por esse gênero textual e gostam de enviar as suas cartas. Mas, hoje em dia, olha aí, nós temos os e-mails e as pessoas podem enviar e receber, além de armazenar mensagens, documentos, vídeos, imagens e todas as formas de documento digital. Muito importante, novamente, ressaltar isso, né? Uma vez enviado, eu preciso ter certeza de quem está recebendo, principalmente por ser agora uma forma digital. Então, outras pessoas podem também ter acesso. Então, tomem muito cuidado com os conteúdos que vocês vão usar para enviar através desses meios de comunicação, porque eles podem ser extraviados, né? Não é uma forma extremamente segura de
enviar mensagens ou vídeos ou fotos, então é preciso ter muita certeza e saber usar essas ferramentas, né? São ferramentas que não são tão novas, mas que elas precisam ser aprendidas para serem usadas de forma correta, viu? Mas se usadas de forma correta, favorecem muito a nossa evolução. Pensem bem, antigamente você precisava de escrever uma carta, e essa carta era enviada pelo correio, levava aí um tempo útil para chegar até a pessoa que você queria, e hoje não. Você pode mandar um e-mail, você pode mandar uma mensagem, que essa mensagem chega bem rápido lá. Então é uma forma muito bacana de evolução. E antigamente eu quis colocar, né, essa fala aqui, por quê? Porque foi-se o tempo que se emocionava em receber cartas, né? Hoje mais vale um abraço. Antigamente as pessoas passavam dias esperando a chegada do carteiro, a chegada do mensageiro, porque ele trazia consigo muitas notícias, muitas coisas boas. As cartas eram extremamente esperadas e tinham um desejo enorme, porque ela trazia consigo mensagens de carinho, mensagens de amor, expectativas, né? A pessoa estava esperando a notícia de alguém que tinha partido, que tinha ido para uma guerra, que tinha ido para outra cidade, então se esperava muito pelas cartas. E hoje as notícias são muito rápidas, então hoje vale mesmo um grande abraço, não é mesmo? E aí, para a atividade de hoje, eu vou sugerir a vocês o seguinte: para quem já consegue escrever, tudo bem? Então vamos pensar em partes aí. Quem já consegue escrever, você vai pegar o seu caderno e vai escrever um pouco sobre o que aprendemos hoje. Os meios e os meios que mais utilizam para se comunicar. Então eu queria propor aí o seguinte: será que você consegue escrever uma carta? Será que você consegue escrever para alguém? Se você ainda não consegue escrever, eu gostaria que você elaborasse na sua cabeça uma carta, como se a gente não tivesse e-mail, WhatsApp. Como que você pensaria esse processo? Você escreveria carta, depois você teria que fazer o quê? Você manda essa carta sem um envelope? Você põe no envelope, depois desse processo, qual o próximo? Ir até o correio, postar essa carta e assim esperar um retorno de quem recebeu. Então espero que vocês consigam praticar, relembrem toda a história da carta que a gente falou aqui e a importância que ela teve na nossa história. A todos vocês eu desejo um bom trabalho e para acessar as nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva em nosso canal do YouTube e acesse as nossas redes sociais SMED GV. Até mais, pessoal!